Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem, o tema do vídeo de hoje é exercício físico e imunidade em idosos. E apesar de eu falar especificamente na população idosa, os dados que eu vou mostrar para você aqui nesse vídeo também podem ser extrapolados para as pessoas jovens e para as pessoas de meia idade. Tudo bem? Tudo tranquilo? Antes de eu começar a falar sobre esse assunto interessantíssimo, deixa eu dar o meu golinho na minha aguinha para poder ficar mais tranquilo, as ideias fluírem mais tranquilamente, né? Água é muito bom e eu preciso fazer isso. Bem, vamos lá, veja. Existe uma relação muito forte entre atividade física e imunidade, entre exercício físico e imunidade. De forma que pessoas mais ativas fisicamente, pessoas que se envolvem em exercício físico, tendem a ser mais imunocompetentes, ou seja, tendem a ter uma imunidade melhor do que pessoas mais inativas fisicamente, do que pessoas que não se envolvem em exercício físico. No entanto, quando nós falamos em exercício físico e imunidade, é preciso entender que não é qualquer tipo de exercício físico que melhora a tua imunidade. Não é qualquer dose de exercício físico, não é qualquer intensidade de exercício físico que melhora a tua imunidade. Os exercícios mais eficientes para melhorar a tua imunidade são os exercícios com intensidade moderada. No caso dos exercícios leves, eles são inócuos, ou seja, eles nem melhoram e nem pioram a tua imunidade. Quanto aos exercícios intensos, eles tendem a ser mais imunodepressores, ou seja, causar uma certa queda, pelo menos temporária, ali na tua imunidade. Então, os exercícios mais eficientes para melhorar a tua imunidade são os exercícios com intensidade moderada. E eu preciso que você grave bem essa informação, porque do meio para o final do vídeo eu vou confirmar isso através de um estudo. Tudo bem, né? Então vamos lá. Antes de eu começar a falar sobre essa relação entre exercício e imunidade, eu preciso que você grave uma informação muito importante. Veja, a sua imunidade ela não é determinada apenas por um fator. Ou seja, eu não posso dizer que você tem uma imunidade melhor simplesmente porque você consome própolis e vitamina C. De jeito nenhum. A sua imunidade, na verdade, ela é determinada por uma soma de fatores. Dentre esses fatores, nós temos a alimentação, nós temos a prática regular de exercício físico, ou seja, pessoas que se envolvem em exercício físico tendem a ser mais imunocompetentes do que pessoas que não se envolvem em exercício, ou seja, pessoas que fazem exercício físico têm uma imunidade melhor, por exemplo, do que pessoas que não fazem exercício físico. E quanto a esse tema, lembra lá, os exercícios mais eficientes são os exercícios com intensidade moderada. A sua imunidade ela é determinada também pelo teu padrão de sono, ou seja, se você induz restrição e privação de sono, se você dorme mal, resumindo aqui, né, você tende a ter uma imunidade menor, uma imunidade pior do que pessoas que dormem melhor. A sua imunidade é determinada por questões genéticas, inclusive pelo envelhecimento. Ou seja, falando dessa questão do envelhecimento, na medida que você vai envelhecendo, né, que você chega lá a ser um idoso, você tem uma queda significativa na imunidade. E a esse fenômeno nós damos o nome de imunossenescência, ou seja, queda na imunidade, né, devido ao processo de envelhecimento. Você tem ali uma queda na capacidade do teu organismo de se defender contra corpos estranhos. Então, observe que a sua imunidade é determinada por uma soma de vários fatores. Nós temos aí questões genéticas relacionadas ao envelhecimento, alimentação, exercício físico e padrão de sono, dentre outros fatores, como por exemplo a presença de doenças crônicas, como por exemplo a diabetes do tipo 2, obesidade, o câncer, o HIV, dentre outras doenças crônicas. Então, são vários fatores que determinam a tua imunidade. Né? Voltando para a questão do exercício físico e imunidade, o exercício físico melhora a imunidade, mas não é qualquer tipo de exercício físico. Os exercícios moderados são mais eficientes para fazer isso, inclusive em idosos. E quando nós falamos em idosos, essa informação ela se torna, além de importante, de utilidade pública, porque quando os idosos são acometidos por invasores, como por exemplo vírus, por exemplo a influenza, pneumonia, dentre outros vírus e outros corpos estranhos, como bactérias, geralmente eles padecem mais, ou seja, eles têm mais complicações, mais chances de internamento, inclusive morte. Portanto, se você tem uma intervenção capaz de aumentar, de melhorar a capacidade imunológica desses idosos, essa intervenção se torna bastante importante e válida.
E é isso que eu vou mostrar para vocês no estudo que foi publicado em 2020, portanto no ano retrasado. Esse estudo ele foi publicado por pesquisadores chineses e húngaros. E foi um estudo de revisão onde eles pegaram 20 estudos que investigavam os efeitos do exercício físico nas chances de infecções por influenza e pneumonia, inclusive na eficiência de vacinas contra a influenza e pneumonia. Olha que estudo interessante. Eles usaram ali modalidades de exercício como aeróbio e musculação. As intervenções foram bem variadas, né, porque foram 20 estudos ali. Então tinham estudos que duravam 8 semanas, ou seja, aproximadamente 2 meses, mas também tinham estudos que duravam 24 meses, ou seja, 2 anos de intervenção. Então estudos curtos e estudos mais prolongados. E os resultados apontaram que o exercício físico moderado de longa duração foi mais eficiente em reduzir o risco para infecção por influenza. Inclusive, o exercício físico moderado de longa duração foi mais eficiente em promover melhoras nas respostas imunológicas da vacinação. Eu vou repetir esses achados porque é extremamente importante. Veja, o exercício físico aeróbio de longa duração com intensidade moderada foi mais eficiente em reduzir o risco para infecção por influenza. Inclusive, o exercício aeróbio de longa duração com intensidade moderada causou melhores respostas imunológicas da vacinação, ou seja, as respostas imunológicas foram mais eficientes, a vacina funcionou mais para os idosos que faziam aeróbio com intensidade moderada. Mais uma vez, essa informação ela não é só importante, ela se torna de utilidade pública, porque os idosos tendem a ter mais complicações, mais chances de internamento e morte quando eles se contaminam, por exemplo, com influenza ou pneumonia. Portanto, se você tem uma intervenção capaz de melhorar a resposta imunológica dos idosos, isso se torna muito válido, isso se torna muito importante e de utilidade pública. Portanto, se o objetivo é melhorar a imunidade dos idosos, de pessoas jovens também e de pessoas de meia idade, faça exercício aeróbio com intensidade moderada. Então vá caminhar, vá correr, vá pedalar, vá nadar. Se a intenção é melhorar a imunidade, os aeróbios com intensidade moderada são mais eficientes para fazer isso, ok? Então eu espero ter contribuído. Um abraço a todos e até mais.